Você sabia que nós podemos utilizar o present simple e o present continuous para mencionar, para expressar o futuro? Hey, business people, how are you doing? I'm your teacher and host of our podcast, Bruno Aguiar, and it's an immense pleasure to have you here with us in our podcast, Business English do Básico ao Avançado, o podcast que te ensina Business English do Básico ao Avançado na ordem cronológica, lógica, fácil e prática, para você colocar em prática no seu dia a dia e grow up, crescer na sua carreira. Hoje nós teremos o segundo episódio da minissérie de 3 episódios sobre o futuro. No episódio number 28 você aprendeu tudo sobre a diferença e quando utilizar o going to e o will, bem como alguns outros modal verbs para expressarmos o futuro. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos aprender que também podemos utilizar o present simple e o present continuous para falar sobre planos para o futuro. So without further ado, let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Muito bem, uma pequena revisãozinha. Você viu então no episódio anterior que nós utilizamos o will, o may, o might para expressarmos o futuro quando nós não temos um plano, né? Ou que nós estamos fazendo uma prediction, que a gente está prevendo que algo que vai acontecer, ou que a gente acaba tomando a decisão ali na hora, no momento da nossa conversa, right? E que nós utilizamos o gonna, né? Ou going to be going to, para expressarmos o futuro quando nós temos um plano, right? Vou te dar um exemplo meu aqui, ó. I'm gonna work tomorrow, for sure. I'm gonna work tomorrow. And probably I will go to CrossFit. Probably I'll go to CrossFit. Provavelmente eu irei ao CrossFit. Tá vendo que eu disse provavelmente, não tenho muito plano e tal? Enfim, então fica aqui só um plano, uma pequena revisão e um plano registrado. E agora nós vamos aprender quando e como utilizar o present simple e o present continuous para expressarmos o futuro, alright? Vamos começar então, ó. O present simple para o futuro é usado quando há um cronograma fixo, ou seja, algo que está planejado e não pode ser facilmente alterado, como horários de transporte, eventos, cronogramas e compromissos. Vamos a alguns exemplos? Number 1, horários de transporte. Ó, the train leaves at 8 a.m. tomorrow. The train leaves at 8 a.m. tomorrow. O trem sai às 8 da manhã amanhã. Então veja que nós estamos falando amanhã. Porém, como é um compromisso, um horário de transporte que não pode ser facilmente alterado, a gente utiliza leaves no presente simples. The train leaves at 8 a.m. tomorrow. Viu? É futuro, porém nós utilizamos o present simple porque está já marcado, tá? No cronograma, alright? Vamos dar um exemplo agora com relação a eventos, no contexto de eventos. The conference starts next Monday. The conference starts next Monday. Ou seja, já está no cronograma, já está no papel, já tem o horário que a conferência começa na próxima segunda. Veja que até na tradução nós dizemos começa na segunda, nós não dizemos começará na segunda, right? Mas apesar de ser na próxima segunda, como já está no cronograma, quando já está no schedule, a gente utiliza o present simple. Um outro exemplo para rotinas e horários de estabelecimentos. The bank opens at 9 a.m. on weekdays. The bank opens at 9 a.m. on weekdays. O banco abre às 9 nos dias de semana. Ou seja, ele abre hoje às 9, vai abrir amanhã às 9, no outro dia às 9, sacou? Então, como já tem um cronograma, de novo, nós utilizamos o present simple. Nós podemos utilizar o present simple para expressar futuro quando nós estamos falando de algo que tem um cronograma fixo, ou seja, que já está planejado e não pode ser facilmente alterado. Alright? Um outro exemplo para finalizar, então, calendários escolares e acadêmicos. The new school year begins in September. Lá nos Estados Unidos. The new school year begins in September. Aqui no Brasil, the new school year begins in February, right? February, sometimes in March, right? The new school year begins in September, or in Brazil, in March. Então, o novo ano letivo começa em setembro. Aqui no Brasil, mais uma vez, fevereiro or March. Show de bola? That's it.
Já sabemos, então, a explicação, né? E, obviamente, que a estrutura do Present Simple você também já sabe, nós aprendemos lá no episódio 5, né? E aprendemos e utilizamos o Present Simple em vários outros episódios. Então, se você precisar rever a estrutura, volta lá, dá uma olhadinha no episódio 5. Com certeza vai ter algo bem bacana explicando para você. E agora vamos mover, então, para o Present Continuous. Então, o present continuous também pode ser utilizado no futuro quando nós falamos de eventos que são fixos, né? Ou que estão num curto, digamos, eu prefiro pensar assim, ó, que estão num curto período de tempo no futuro. Vamos dizer assim, vamos supor que hoje seja segunda-feira e você tem plano para amanhã, né? Você não precisa falar I'm gonna travel to São Paulo. Você pode falar I'm traveling to São Paulo. I'm traveling to São Paulo, sacou? Então você tem essa possibilidade. Já é um plano seu, mas é um futuro próximo, é um futuro mais curto. Você pode utilizar o present continuous para expressar esse futuro, alright? That's it. Vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. I'm having a meeting with my team all morning. I'm having a meeting with my team all morning. Se nós traduzirmos isso ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Eu estou tendo uma reunião com o meu time durante toda a manhã. Porém, obviamente que nós não vamos traduzir ao pé da letra. Nós diríamos então, ou traduziríamos para eu terei uma reunião com o meu time durante toda a manhã. Ou seja, já está algo fixo, né? Já está no cronograma ali e é um futuro próximo, combinado? Porém, como não é um evento, como não é algo que tem um cronograma que não pode ser alterado, a gente não utiliza o present simple. Agora, se você quisesse utilizar o gonna, o going to, também poderia, alright? Vou trazer mais dois exemplos aqui para você. Mario is meeting me for lunch. Mario is meeting me for lunch. Então, o Mario vai me encontrar para o almoço. O Mário vai me encontrar para o almoço. Ou seja, já está combinado, né? Já está fixado ali. E como é o futuro próximo, você pode utilizar o present continuous, ok? Agora, quer utilizar o going to? No problems at all. Mário is going to meet me for lunch. Mário is going to meet me for lunch. No problem. Mário is gonna meet me for lunch. No problems, ok? Terceiro e último exemplo. I'm not having any meetings with clients. I'm not having any meetings with clients. Eu não terei nenhuma reunião com clientes. Ou seja, já está planejado ali na minha estrutura, no meu calendário, that I'm not having any meetings with clients. Quer utilizar o going to? No problems. I'm not gonna have any meetings with clients. Ou seja, nós podemos concluir que o present continuous utilizado para o futuro, geralmente, ou eu prefiro sempre ver que se é um futuro próximo, eu utilizo o present continuous. Agora, se eu não lembrar, eu uso o gonna e tá tudo bem, né? Se tem um planejamento, eu uso o gonna. Se não tem um planejamento, eu uso o will. E aí, se eu estou falando de algo que é um cronograma, de um evento, de ônibus e etc., aí eu uso o present simple, alright? Vamos para a segunda parte do nosso episódio, onde nós teremos um áudio contextualizando ainda mais a utilização do present simple e o present continuous para o futuro. Maravilha! Neste áudio, então, você escutará a Alicia e Mike, duas pessoas, conversando sobre se eles têm planos para amanhã, alright? Então, o título da conversa é Are you doing anything tomorrow? Are you doing anything tomorrow? Você fará algo amanhã? 1, 2, 3, here we go! Hey, Mike. What are you doing tonight? Do you want to go see the new photo exhibit? Thanks so much for asking me, but I can't. I'm gonna have dinner with my parents. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I have class until 4. So let's go around 5. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Alright, that's awesome. Easy peasy, right? E aí, conseguiu entender alguma coisa? Espero que sim. Caso não, no problems at all. Como é um podcast, você pode voltar este áudio novamente e escutar o áudio, alright? E prestar atenção, tomar suas notas e etc. Agora vamos parte por parte, sentença por sentença, analisar o porquê que ele utilizou um, porquê que ele utilizou outro e etc. E eu vou explicando para você, alright? A Alicia falou assim, ó, Hey Mike, what are you doing tonight? What are you doing tonight? O que você vai fazer hoje à noite? Então veja que ela utilizou what are you doing? O present continuous para o futuro, né?
que é um tonight. Tonight é pertinho, tá aqui já, né? Aí ela perguntou, do you wanna go see the new photo exhibit? Você quer ir ver a nova exibição de fotos? Aí ele falou, thanks so much for asking me. Obrigado por me perguntar, but I can't. Não consigo, não posso. I'm gonna have dinner with my parents. Veja que ele utilizou o gonna, tá vendo? É que eu explicitei pra você na primeira parte desse episódio. Quer utilizar o present continuous? Show de bola. Quer utilizar o gonna? Show de bola também. I'm gonna have dinner with my parents. Alright? Aí a Alicia falou, oh, well, maybe some other time. Talvez algum outro horário, né? Aí o Mike perguntou, are you doing anything tomorrow? Are you doing anything tomorrow? Você vai fazer alguma coisa amanhã? Aí o Mike falou, we could go then. Nós podemos ir, né? Nós podemos ir amanhã. Tá vendo que ele utilizou could para expressar futuro. Nós poderíamos, we could go then, né? Viu? O modo verb sendo utilizado para expressar o futuro. Tomorrow sounds fine. I have class until 4. Amanhã parece bem, soa bem. Eu tenho aula até às 4. So let's go around 5, ela falou. Ok. Afterward, maybe we can get some dinner. Então, depois disso a gente pode jantar. Aí o Mike falou, sounds great. Show de bola. Combinado. Parece bom. Agora eu vou trazer um desafio para você, algo inesperado que eu não havia contado, que eu não contei para você no início desse episódio. Nós teremos agora um desafio. Eu coloquei a segunda parte desse áudio. E na segunda parte desse áudio, você vai ter uma pergunta para responder. E a pergunta é: Where are Alicia and Mike going to have dinner? Where are Alicia and Mike going to have dinner? De novo, where are Alicia and Mike going to have dinner? Onde eles vão jantar? Who are they going to meet for dinner? Who are they going to meet for dinner? Quem que eles vão encontrar para o jantar? Vamos lá? Preparado? Segunda parte, desafio para você. Espero que você consiga entender aonde e com quem eles vão jantar. Pay attention. Here we go. After the exhibit, do you want to go to the Korean house for dinner? Sure. I love their food. We can go around 7. Look, there's Garrett. Maybe he can join us. Yeah. Hey, Garrett. What are you doing tomorrow after class? Do you want to go to a photo exhibit with me and Mike? Then dinner at the Korean house? We're meeting at 5. Oh, I have class till 6:30. But why don't I meet you for dinner later? Can you text me the address? Sure. There you go. Easy peasy, right? Então eles combinaram para ir na Korean house, na casa coreana. Se eu não tiver enganado, at 5, right? At 5, exactly. Mas aí o Garrett, que é o convidado, falou, olha, eu tenho aula até às 6. I have class until 6, se eu não tiver enganado. E ele falou, por que eu não encontro vocês at 6:30 to have dinner? Né? Então o Garrett vai direto pro jantar. Alright? That's it. Eles vão jantar. They're gonna... agora vamos responder, né? Vamos colocar bonitinha a resposta. They're gonna have dinner, or they are having dinner at the Korean house at 6:30. At 6:30? I think so, at 6:30. Garrett is going to have dinner with them. Garrett is going to have dinner with them. Easy peasy lemon squeezy. That's it. E aí você pode utilizar o present continuous ou o gonna. No problems at all. Ambas formas estariam corretos expressando the future. Alright? Agora você já sabe aí 4 formas de expressar o futuro, visto que nós vimos 2 formas no episódio number 28, mais 2 no episódio number 29. E no próximo episódio a gente vai fazer o wrap-up. Wrap-up, que é então a gente vai fechar esse assunto de future. Sendo assim, depois a gente vai começar a partir para os episódios a little bit more challenging, um pouquinho mais desafiadores, alright? E obviamente, se você tem algum feedback, ou alguma pergunta sobre os nossos programas, nossos cursos, please, feel free to contact me at @teacherbrunoaguiar, ok? Me contata lá, fala comigo, faça suas perguntas, exponha suas dúvidas e com certeza absoluta eu farei questão de dar o meu melhor para explicar para você, para trazer um episódio especialmente para você aqui e para que você aprenda Business English do básico ao avançado num curto período de tempo e se torne fluent, alright? Thank you very much for your attention. I'll see you in the next episode.